Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes. Você está no programa Ideias e Debates. Vamos falar de economia criativa. No mundo todo, indústrias desta chamada economia criativa geram cerca de 30 milhões de empregos e movimentam cerca de 2 bilhões e meio de dólares ao ano. Mais ou menos 3% de todas as riquezas produzidas no mundo. E neste mundo em que a tecnologia tira empregos, será que é por meio desta economia criativa que vamos encontrar o caminho para o nosso sustento e mais, com mais sustentabilidade? No Brasil, jovens entre 15 e 29 anos estão entre os mais atingidos pela recessão e o desemprego provocados pela Covid-19. E, coincidentemente, é nesta faixa etária que a economia criativa vem empregando um grande número de pessoas. Mas e as políticas públicas para esse setor? Estão avançando? Qual o papel do Estado como indutor da economia criativa? Como os vários setores da sociedade podem se movimentar para valorizar ou descobrir a vocação de uma cidade ou de uma região e agregar valor ao trabalho de um produtor rural, por exemplo? Para tratar destes temas, eu convidei a Ana Beatriz Prudente. A Ana é ativista pelo empoderamento do pequeno produtor rural e dos empreendedores. Ela é educadora de agrosustentabilidade e também desenvolve projetos de economia criativa nos meios rural e urbano. Muito obrigado pela sua presença, Ana. O prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Com a gente também o doutor Gustavo Húngaro. O doutor Gustavo é advogado, é ex-controlador-geral de São Paulo, foi diretor executivo do ITESP, que é a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, e ele integra a Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, a nossa USP. Como vai, doutor? Acho que o doutor já nos escuta. Tudo bem, doutor? Uma Muito prazer em satisfação, muito recebê-lo. bom estar aqui no seu programa, Jeremias, ao lado da doutora Beatriz Prudente. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pela presença de ambos. Vamos falar de economia criativa. Eu queria começar com a Ana Beatriz, que é o seguinte: muita gente ainda não conhece esses termos, então é bom a gente começar explicando o que é, Ana, economia criativa. Bom, a economia criativa é um segmento que reúne atividades que tem como capital cultura, identidade e aspectos que fazem do sujeito o que ele é dentro do ambiente onde ele está inserido. Então, podemos dar como exemplos de atividades da economia criativa a moda, a gastronomia, a área de editoração, música, cinema, arquitetura, turismo e outras áreas, que são áreas que, como vocês podem perceber, usam como capital a cultura, a identidade e o conhecimento local. Muito legal, Ana. Você sabe que eu estava pensando, e doutor, vocês podem até me ajudar com isso, né? No mundo, eu iniciei falando sobre isso. No mundo em que a tecnologia vai tirar, já está tirando e vai tirar muito emprego das pessoas, se a gente não usar de criatividade e dessa a tecnologia a nosso favor, vai ficar complicado. É por aí, doutor? Exato, o caminho é esse, é usar a tecnologia a favor da cidadania, a favor da afirmação, da promoção dos direitos humanos, e inclusive para a geração de emprego, renda, né, de novas oportunidades de negócio nas cidades e no campo, né? Então, essa é a perspectiva que deve nos nortear. E eu tenho olhado algumas iniciativas, inclusive, de aperfeiçoamento da gestão pública a partir de iniciativas com intensa tecnologia, com muita criatividade. São os chamados PitGovs, os hackathons, as iniciativas, né, que fomentam a criatividade e a inovação com novas soluções para serviços públicos, novas possibilidades, né, de prestação de serviços, de geração de renda e de obtenção de emprego para muitas pessoas por meio da tecnologia, né? Então, esse uso da tecnologia, ele também beneficia, inclusive, a democracia, o controle do que acontece no setor público por meio da transparência, né, e novas soluções tecnológicas, então, podem ser muito bem aproveitadas e gerar
um cenário de mais engajamento, né, para as pessoas que estão tendo que migrar de atuação em função também dessa mudança, né, de paradigmas. Eu vou querer saber daqui um pouquinho do Dr. Gustavo, como é que estão as políticas públicas, né, nesse sentido, e como é que o legislativo, já que a gente está numa casa legislativa, pode colaborar. A gente tem uma frente parlamentar só voltada para isso, que engloba estes temas, mas antes eu queria, Ana Beatriz, para falar, que você falasse um pouquinho da economia criativa rural, porque eu estava lendo sobre, e aí são muitas as áreas, eu falei, poxa, mas rural, né? Como é que pode? Aí depois você começa a entender, fala, por que não, né? Por que não até o pequeno agricultor se valer dessa economia criativa para ganhar mais espaço? Explica para a gente, por favor. Bom, acho que o primeiro passo é explicar para vocês que a economia criativa, ela está muito ligada à vocação de cada cidade, à vocação de cada região, né? E essa vocação, ela pode ser natural ou pode ser uma vocação criada por gestores públicos para impulsionar a economia local. Então, eu vou dar um exemplo de uma cidade fictícia que produz morango. Então, toda a atividade agrária daquela cidade está em torno do morango. A partir daí, você pode impulsionar uma série de atividades criativas ligadas ao morango, não é? Então, pode ser um turismo para quem quer conhecer as plantações de morango, doces feitos de forma tradicionais pelaquela população local, né? E quando eu digo tradicionais, é aquela forma de fazer o doce que vem já de gerações e gerações, não é? A criação de cursos locais para quem quer aprender a fazer compotas e uma série de receitas envolvendo morango, inclusive feiras literárias de temáticas ligadas ao morango, ou seja, você pode criar uma série de atividades criativas naquela região, naquela cidade, vinculada à produção de morango. Isso faz com que a economia criativa daquela cidade tenha uma vocação, que é uma vocação ligada à produção agrária. Então, quando a gente fala de economia criativa rural, na maioria das vezes, ela está muito vinculada à criação de produtos ligados à vocação de produção agrária daquela cidade. Doutor Gustavo, eu queria que o senhor também trouxesse mais alguns exemplos. O senhor já atuou junto ao ITESP, né, que é um instituto importante no estado de São Paulo. Falasse um pouco para a gente se tem mais exemplos dentro do Brasil e fora do Brasil de economia criativa, seja no meio rural ou não, que está dando certo. Eu não sei se o doutor Gustavo está... Sim, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, você lembrou bem, acaba de passar... Estou ouvindo, sim. E o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, de fato, tem um papel em promover a economia criativa nas regiões que mais precisam se desenvolver do nosso estado, né? Tanto que ele passou por um debate recente na Assembleia Legislativa do Estado, que houve a discussão quanto à hipótese de extinção, né, do Instituto, e a maioria do parlamento entendeu pela continuidade das suas atividades, o que é uma boa notícia, né, para as famílias de pequenos agricultores familiares, de quilombolas, né, interagem com os técnicos do ITESP, estará a matriz da economia. Né? Eu vi em diversos momentos, em diversas regiões do nosso estado, principalmente na região do Pontal do Paranapanema, Vale do Ribeira e no Vale do Paraíba, soluções locais que propiciaram emprego e renda e novas oportunidades, portanto, de desenvolvimento e de melhoria das condições de vida das pessoas a partir desses arranjos inovadores, né? Tanto para a produção, né, de, por exemplo, de alimentos orgânicos e comercialização direta pelos produtores, né, sem a perda dos recursos pela atividade de intermediação. Então, o próprio produtor, né, conseguindo fazer a comercialização ao destinatário final daqueles produtos que são fundamentais para a garantia do direito humano à alimentação, e vi também soluções
propiciando, de acordo com a vocação regional, como a doutora Ana Beatriz frisou, né, é preciso respeitar essa dinâmica da localidade, as vocações e as aptidões de cada local, né? Então, em local que era possível, por exemplo, o desenvolvimento de atividade pesqueira, né, pela disponibilidade hídrica, por ser local com muita água, né, em lagos disponíveis, essa foi uma estratégia também, né, para a viabilização de uma condição de renda extra para as famílias assentadas em região que detinha essa característica, né? Então, de fato, existem, né, boas experiências de, respeitando-se, né, a vocação de cada região e a dinâmica de cada localidade, proporcionar-se um impulso econômico ao desenvolvimento via novas soluções, o caminho da criatividade e da inovação. Agora, doutor Gustavo e Ana, vou citar um exemplo. Eu estive na cidade de Ubatuba, litoral do estado de São Paulo, e lá eu fiz uma reportagem certa vez que falava, naquela época nem se usava muito esse termo economia criativa, mas de potencialidades, por exemplo, que a cidade tinha no campo da pesca, né? Mas muitas vezes a pesca ela não chegava nem às escolas, porque, enfim, tinha um entrave burocrático para que esse peixe chegasse na escola. Nós tínhamos, por exemplo, o artesanato, mas o artesanato muitas vezes feito por pessoas que viviam em condições extremamente pobres. Então, aquilo que a pessoa confeccionou na casa dela, quando chegava lá na loja, lá, a pessoa que confeccionou ganhava muito pouquinho, né? Eu estou fazendo esse comparativo porque, assim, quando a gente pensa em políticas públicas, doutor, lógico, a gente pensa que o agronegócio, ele movimenta o país, é importante pensar, mas a gente abriu o programa falando, poxa, o futuro, com tanta tecnologia, o agronegócio pode trazer alimento variado para a gente, mas e como é que vamos dar empregos de forma criativa para o pequeno produtor vender coisas bonitas, legais, que respeitem a vocação do local, né? Existem políticas públicas a contento? Como é que está a questão do crédito, doutor? Fala para a gente como é que o senhor tem acompanhado isso. Existe uma política importante para ganhar escala, né, para promover que esse pequeno agricultor, por exemplo, ele possa ter não apenas uma solução pontual, eventual, esporádica para a melhoria da sua renda, numa circunstância que seja excepcional, mas como algo que seja duradouro, permanente, e os exemplos, né, que nós podemos dar quanto a isso, eles fazem com que nos lembremos de uma melhoria da legislação em relação ao programa de alimentação escolar, né, com a possibilidade da compra direta de produtos orgânicos, diretamente, então, dos produtores. Então, esta foi uma estratégia adotada pelos legisladores, né, com a mudança da nossa ordem jurídica, para permitir que um percentual da merenda pudesse ser comprada diretamente de fornecedores da agricultura familiar, né, com produtos orgânicos. Então, um produto de boa qualidade para os alunos e um produto que está fomentando a fixação do homem no campo, das famílias que produzem sem agrotóxicos, né, que tem um desafio a mais, né, nessa produção diferenciada, e por isso que a legislação se adaptou para permitir essa modalidade de compra de contratação direta, né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é uma política pública do Estado de São Paulo, né, de incentivo também à agricultura familiar, chamado PIPAES, que é um programa conduzido pela Fundação ITESP, né, pelo Instituto de Terras, que faz também a compra direta da produção das famílias assentadas, né, dos agricultores familiares, para abastecer as penitenciárias, né, o sistema prisional do Estado. Então, proporcionando também alimentação para os presos, através desse sistema de compra direta das famílias que estão produzindo nos assentamentos rurais, né, naquelas regiões que carecem de maior desenvolvimento. Então, isso passa a ser um estímulo permanente. E essas famílias, elas passam a ter um cliente garantido, né? Por um lado, pela legislação nacional, a rede pública de ensino, com a necessidade, né, de merenda para os alunos, e, por outro lado, no âmbito estadual,
o sistema prisional, né, e outras necessidades também do sistema público do Estado que podem ser supridas por meio desse programa conduzido pelo ITESP. Então, essa é uma boa estratégia. Muito bem, o programa Ideias e Debates está tratando aqui da economia criativa com o Dr. Gustavo Húngaro, que é advogado e também já trabalhou junto ao ITESP, foi diretor executivo da Fundação Instituto de ITESP. E eu vou voltar com a Ana Beatriz, que é ativista pelo empoderamento do pequeno produtor e também estimula a economia criativa. Como é que você vê, Ana, essa questão que eu coloquei no começo do programa, do jovem ser tão atingido agora pelas sucessivas crises e na pandemia, né? Tem um estudo aí da Fundação Getúlio Vargas mostrando como o jovem entre 15 e 29 anos não acha emprego, né? Até a questão do jovem aprendiz foi atingida de forma dramática, né? A economia criativa pode ajudar esse jovem, Ana? Bom, a economia criativa ela pode sim ajudar esse jovem, mas acho que é muito importante entender qual é o papel da sociedade na proteção desse jovem, né? As nossas crianças e os nossos jovens, eles não são um problema, eles fazem parte de uma solução. E essa solução começa com o oferecimento de uma educação de qualidade, uma educação emancipadora, uma educação que fortalece a autoestima desse jovem, que possibilita sonhos, não é? Que ele possa sonhar em ser ou um agricultor rural, ou um astronauta, um advogado, um médico, né? Então, eu acho que o primeiro passo quando a gente pensa na nossa juventude é pensar se nós, como sociedade, estamos oferecendo todas as garantias que as nossas crianças e jovens precisam. A partir daí, sim, a gente pode pensar em aliar a essa formação cursos profissionalizantes, atividades para preparar esse jovem para o mercado de trabalho, não é? Mas pensando que nesse primeiro momento da vida dele, enquanto adolescente, ele precisa estar focado na sua formação. Quando ele vai para o mercado de trabalho, esse mercado de trabalho de fato mudou de cara. Ele não é mais o que era antigamente, não é? Ele não tem mais tantas ofertas de trabalho formal. As empresas empregam menos, a indústria emprega menos. Então, as opções de trabalho formal, carteira assinada, com todas aquelas garantias trabalhistas, infelizmente, estão reduzidas por conta de uma nova configuração do mercado. E uma possibilidade para esse jovem é sim ser um empreendedor, é iniciar uma atividade empreendedora, que é o empreendedorismo jovem. E esse empreendedorismo jovem, ele requer ainda mais apoio que outras categorias de empreendedorismo. Porque você está lidando com uma pessoa recém-chegada no mercado, que não traz consigo uma experiência muito grande, né? Então, a tendência de errar é muito maior. E aí vem a importância de políticas públicas que resguardem esse empreendedor jovem, que não venha cometer erros que irão comprometer. Não é? Então, isso é muito delicado e, de uma forma geral, as políticas públicas para o empreendedorismo, infelizmente, elas ainda são feitas de cima para baixo, não é? Elas ainda não são feitas a partir de um diálogo com os empreendedores. Muitas vezes falamos muito em crédito, ofertas de dinheiro para ajudar aquele empreendedor a comprar equipamento, a iniciar um negócio, mas já sabemos que isso não é suficiente, que o que o empreendedor precisa, além, claro, desses recursos financeiros, é de um apoio, de um acompanhamento. Porque se Você pensar... acha... Pode falar. Desculpa te cortar, mas você acha que a gente, e doutor, está no modelo educacional ainda preparando o jovem para as profissões, assim, olha, para ser um jornalista, para um advogado? Porque a gente sabe que até áreas de tecnologia que costumam ser boas e de empregabilidade, muitas vezes o jovem estuda e aí a empresa quer curso de inglês, espanhol, e ele vai ganhar pouquinho e provavelmente vai ficar numa fila de emprego se ele tiver entre 15 e 29 anos. Você acha que tem que mudar essa mentalidade quando se trata de economia criativa, começando na escola? Sim, eu creio que sim, principalmente estimulando a criatividade, porque além desse conhecimento formal de idiomas, matemática
e outras áreas do conhecimento, a economia criativa, ela pede justamente uma capacidade de expandir, trazer inovação para aquilo que se faz. E isso só é Uhum. possível dentro de uma escola que empodera aquele jovem, que faz ele acreditar nas possibilidades dele. Então, o que nós precisamos pensar hoje é se a nossa escola pública, ela de fato está preparando potenciais lideranças, jovens que têm condições de transformar os seus bairros, as suas comunidades, porque a economia criativa, ela é um motor de transformação. Em 2013, a Unesco e o PNUD considerou a economia criativa como a principal força de transformação econômica de regiões carentes. Então, Olha que legal. esse jovem, ao estar inserido dentro da economia criativa, ele pode vir a desenvolver atividades que poderão empoderar financeiramente a comunidade na qual ele está inserido. Porque 54% dos empregos formais no Brasil hoje vêm de pequenas e médias empresas, e muitas delas ligadas à economia criativa. Ela é um potencial de geração de empregos. Muito legal. Doutor Gustavo, o senhor fica à vontade para comentar esse questionamento que eu fiz, mas eu já vou emendar com uma pergunta, a gente está caminhando para o final. O governo de São Paulo, durante a pandemia, está disponibilizando de 720 milhões em crédito para empreendedores neste ano 2020 e mais 70 milhões em microcrédito para os microempreendedores, né? Como é que esses recursos vão ajudar a desenvolver essa economia criativa? Eu queria que o senhor falasse se existe alguma lacuna, alguma coisa que a gente pode melhorar em relação ao crédito. A questão do crédito, do acesso aos recursos para as atividades empreendedoras é algo fundamental, né? Eu fui secretário adjunto do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo e testemunhei a montagem do Banco do Povo Paulista, né, de programas de qualificação profissional. Então, fazer chegar o recurso a quem precisa é algo essencial, né? Então, os programas de microcrédito, como o pioneiro Povo Paulista, né, do nosso estado, representam isso. Essas iniciativas propiciam uma alavancagem, né, assim como está sendo necessária agora, nesse momento de enfrentamento da pandemia, volta-se a falar em frentes de trabalho, né, em programas emergenciais de geração de emprego e renda para as pessoas, né? A lógica das frentes de trabalho também é uma necessidade nesse momento. E o ponto abordado antes, Jeremias, que a Ana Beatriz bem Uhum. pontuou, é sobre a importância da educação, né? Eu quero também frisar que, felizmente, nós contamos em São Paulo, né, com uma rede de escolas técnicas, as ETECs do Centro Paula Souza e as FATECs, as Sim. Faculdades de Tecnologia, que estão muito conectadas as novas necessidades. A geração precisa de aprender para ir além das profissões tradicionais, né? Então, eu tenho Uhum. visto isso também, né? As escolas técnicas e as FATECs, as faculdades de tecnologia, elas têm chegado às regiões mais distantes do estado. Quando eu estava no ITESP, nós inauguramos uma escola técnica para os quilombolas, para os jovens das comunidades quilombolas da região do Vale do Ribeira, entre o município de Eldorado e Iporanga, por exemplo, né? Assim como inauguramos também salas de aula para a formação técnica e tecnológica lá no Pontal do Paranapanema, nas regiões mais distantes dos centros urbanos, né? Então, isso é algo muito importante, né? Propiciar que estes jovens eles possam realizar atividades que são novas, mas que estão tendo também novas necessidades detectadas, né? Então, essas instituições têm feito isso. A própria USP, quando montou um novo campus aqui em São Paulo, na Zona Leste, a Uhum. Escola, né, de Artes e Ciências, a EAT da Zona Leste, é um polo de formação superior de jovens
com novas atividades que vão gerar renda, né, na área de gestão pública, na área de desenho industrial, na área de moda, em outras atividades que não são apenas aquelas tradicionais, né, do direito, da medicina, da engenharia, da pedagogia, mas que também são importantes para toda a coletividade e que geram novas oportunidades, além das universidades privadas também, né, que têm oferecido novos cursos, novas formações, dinamizando o empreendedorismo e a formação para o desenvolvimento de todos, com esse enfoque, né, da economia criativa que a Ana Beatriz tem bem assinalado. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, contasse um pouco da sua história, porque daí a gente consegue entender, porque você é uma geração que está muito ligada nessa economia criativa. Como é que é o seu trabalho? Quem quer conhecer e se aproximar, e inclusive ajudar, como é que faz? Conta um pouquinho dessa sua história. Bom, eu comecei logo que saí do colégio, apaixonada por moda. Queria porque queria fazer moda. Mas aí os meus pais me alertaram: olha, você precisa ir para uma área um pouco mais segura. Moda é mais difícil de você conseguir uma estabilidade financeira. Aí eu fui para a área do direito. Mas não teve jeito. Eu fui aquela aluna que queria moda o tempo inteiro. E aí, de fato, eu me assumi como uma empreendedora dentro do mundo da moda, como estilista, fui trabalhar com moda. E aí fui dando certo, fui percebendo quais eram os caminhos para consolidar um negócio de sucesso e percebi que muitos pares, muitas pessoas jovens, assim como eu, queriam também empreender, mas encontravam muitas dificuldades. Foi então que eu percebi que a minha expertise, muito maior do que a moda, era ajudar pessoas a consolidar projetos. Eu descobri a minha vocação. E ao Olha, descobrir a minha vocação, eu descobri que o meu lugar era como educadora e desenvolvedora de projetos. Então, hoje eu estudo na Faculdade de Educação da USP, justamente para criar uma pedagogia para empreendedores, empreendedores do campo, empreendedores urbanos, porque eu acredito que a formação ela é fundamental, mas não essa capacitação instrumentalizadora, excessivamente técnica. Eu acredito que a formação para o empreendedorismo ela deve caminhar junto com uma educação humanizada, uma educação que forma cidadãos, porque o empreendedor ele será responsável por muitas vidas, pelas vidas dos seus funcionários e pelas vidas dos seus consumidores. Então, é necessário trazer esse senso de responsabilidade, esse senso de cidadania para dentro do empreendedorismo. E essa tem sido a minha missão, né? Desenvolver projetos e pedagogia para a economia criativa e para o empreendedorismo. você falou que nas periferias, né, a economia criativa tem dado soluções para muitas questões. Eu queria que você citasse alguns exemplos, se você tiver. Ah, sim, sem dúvida. Desde que eu me descobri com essa vocação que eu contei para vocês, eu passei a monitorar a economia criativa, tanto do ponto de vista global, através das pesquisas do GEM, como também aqui na minha cidade, que é a cidade de São Paulo. E ao monitorar essa economia criativa na cidade de São Paulo, eu fui entendendo a vocação de cada bairro, a vocação de cada localidade. Então, por exemplo, no bairro do Campo Limpo, que fica na zona sul de São Paulo, você tem um empreendedorismo feito por mulheres, mulheres de origem nordestina, mulheres negras, muito jovens, criativas. Então, é uma região que tem uma vocação criativa feminina, uma força, uma potência feminina. Quando eu percebi Uhum. isso, eu elaborei um curso de formação de empreendedoras mulheres, empreendedoras para a cultura, para a economia criativa. E levei essa proposta para o secretário de Cultura da época, que era o André Sturm, e a gente concretizou esse curso. Então, o primeiro curso de empreendedorismo cultural voltado especificamente para mulheres da cidade de São Paulo, com foco foi feito na Casa do Campo Limpo, que foi um projeto meu realizado pela Secretaria de Cultura.
Então, esse é um exemplo. E a gente percebe que é muito importante entender a vocação de cada bairro, porque cada localidade ela vai manifestando uma vocação. Assim como o exemplo que eu dei no início do programa de uma cidade fictícia que era produtora de morango. A gente pode ir para um Uhum. exemplo real, ali a região de Jundiaí. Eu tenho família ali naquela região, que é uma região produtora de uva. Então, você tem ali na região a festa da uva. Você tem todo um turismo em volta dessa festa, você tem produção de vinho local, de sucos, produtos ligados à uva. Então, o Estado, o poder público, ele precisa entender essa vocação para engajar os empreendedores. Porque muitos acordam, claro, quero ser empreendedor, mas muitos podem ser despertados para essa vocação. Para as pessoas Uhum. entenderem e ao desenvolverem atividades nos seus bairros, elas estão colaborando sim com a saúde econômica da sua localidade. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é a região da Zona Norte. A Zona Norte de São Paulo, aquela região ali da Vila Maria, ela teve, num primeiro momento, uma ocupação portuguesa, depois uma imigração, a presença de imigrantes angolanos, mas também de muitos nordestinos. E hoje você tem um turismo gastronômico de comida nordestina no bairro da Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Você tem muitos restaurantes de comida nordestina. Pessoas que vão de bairros distantes comerem a boa comida nordestina feita na zona norte de São Paulo. Isso é muito bom, porque você gera emprego na região. Você faz com que Uhum. aquelas pessoas de origem nordestina tenham orgulho da sua raiz, da sua identidade. Então, a economia criativa, ela também é um potencial de fortalecedor de autoestima. Ela fortalece identidades, porque as pessoas passam a Uhum. gerar negócios e serviços a partir de um autoconhecimento ou de um conhecimento da sua própria cultura. Doutor Gustavo, é inebriante ouvir a Ana Beatriz falar, né? Porque ela fala com conhecimento de causa, de quem foi lá, de quem viveu, né? O poder público, como é que ele pode ter essa percepção? O senhor acha que isso tem mudado, né? Porque ao mesmo tempo é dinâmica. Ela falou ali da Vila Maria. Eu lembro que ali era um lugar que tinha muitas transportadoras, tal, né? Depois foi mudando, né? E você acha que o poder público está conseguindo se aproximar mais dessa vocação, não só dos bairros, mas também das cidades? Precisa, né? O governador Montoro falava que o cidadão ele vive na cidade, não é nem no estado, nem na União. Então, o poder público, principalmente a instância local, né, que é a prefeitura, precisa estar aberta à participação do cidadão, precisa ter quem está na administração pública tem que ter essa sensibilidade e por isso o trabalho também das ouvidorias, dos conselhos participativos, né, de toda a evolução do nosso modelo democrático para aproximar o cidadão do poder público, né, para que não exista esse fosso entre o que seja o Estado, né, o poder público como algo distante e muitas vezes alheio às necessidades das pessoas. Então é essa realidade que a nossa Constituição de 88 se propõe a mudar, né, virando a página do que foi o período ditatorial do nosso país. Né? Então, mais participação, mais transformação conjunta, né, entre quem está no Estado e quem muitas vezes precisa, né, da alavancagem das políticas públicas. Eu tenho visto iniciativas muito interessantes dentro dessa perspectiva que a Ana Beatriz frisou, né, de detectar quais são as possibilidades locais para o desenvolvimento. O Estado de São Paulo teve uma iniciativa que foi feita em parceria com o Canadá, chamada Programa de Autoemprego, em que agentes de desenvolvimento local integrado e sustentável, esses agentes eles iam e ficavam de 30 a 60 dias morando, né, em certas regiões, né, da cidade de São Paulo e de outras cidades, e identificando quais são as possibilidades de geração, né, de novas oportunidades de trabalho e de renda para as pessoas que estão vivendo nessa realidade comunitária. Né? E faziam daí oficinas
de qualificação, de formação de cooperativas, de viabilização, de apoio para novos negócios e fazendo a conexão com o Banco do Povo, com o microcrédito, para fomentar essas iniciativas, né? Então, em alguns momentos em que qualificação específica se fazia necessário, isso era também providenciado, e em pouco tempo, em 2 ou 3 meses, novos negócios floresciam, né? Pequenas empresas começavam a se organizar, cooperativas que identificavam já as habilidades, as vocações, tanto das pessoas como dos seus bairros, das suas regiões. Então, isso é possível, isso faz a diferença mesmo para a vida das pessoas e contribui para o desenvolvimento econômico como um todo. Muito bom. Bom, o programa tem só mais 2, 3 minutinhos. Eu vou passar, então, a palavra para a Ana Beatriz para encerrar. Lembrando que no Parlamento Paulista a gente tem a FREPEM, que é a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, né, coordenada pelo deputado Itamar Borges, do MDB, que tem na pauta a nova lei de compras governamentais, plano estadual de desburocratização, inovação tecnológica, educação empreendedora, né? Então, eu queria finalizar, Ana Beatriz, questionando você. O doutor falou sobre crédito, né? Mas a gente sabe que o Banco do Povo em São Paulo tem a questão do crédito, mas muitas vezes não é um super crédito, pode ser lá 5 mil, 10 mil, 20 mil, não sei, mas qual é a grande demanda que você vê para finalizar nossas palavras? Porque às vezes você tem um crédito, mas você começar uma coisa sozinho, por exemplo, lá na periferia, é mais difícil. Se você tem um apoio, falando, olha, gente, aqui a vocação desse local é isso, você não vai estar sozinho, você vai ter, não é só você costureira, você vai ter mais gente fazendo e o governo vai induzir de uma forma melhor. Então, o que você vê como demanda na hora que a gente precisa empreender, precisa ir para a economia criativa, mas acho que falta muito conhecimento, principalmente, né? É o que eu disse, a política pública ideal para o empreendedorismo, ela vai além do crédito. Ela começa com o diálogo. O ideal é que cada bairro tivesse grupos de apoios para empreendedores, para entender as principais dificuldades dos empreendedores daquele bairro. Porque muitas vezes as dificuldades, elas estão muito localizadas. Então, por exemplo, quem está num bairro muito periférico, um bairro que tem problemas de saneamento básico, problemas de acesso, ele vai ter como dificuldade para a atividade empreendedora dele a própria condição do bairro, que precisa ser algo construído e discutido com o poder público. Em outros bairros, é que eu disse, é um empreendedorismo mais feminino. Então, ali você tem as questões de gênero incidindo naquelas empreendedoras. As pesquisas mostram que, por conta de um machismo estrutural, as mulheres têm mais dificuldades, muitas vezes, para negociar com fornecedores, para serem respeitadas no seu espaço de trabalho como líderes, como proprietárias da empresa. Então, veja bem, toda política pública para empreendedorismo, ela tem que ser feita a partir de um diálogo com os empreendedores e saberem que existem demandas locais de cada bairro. São Paulo é um país, a cidade de São Paulo é muito grande, é muito diversa. Então, a política pública ideal para o empreendedorismo em São Paulo, ela é ela é múltipla, porque ela vai se enquadrar na realidade local de cada bairro. Exatamente. Eu queria agradecer muito, o tempo passou muito rápido, mas eu queria agradecer muito vocês por essa participação. Já fica o convite para as próximas, porque o tema não se esgota aqui. Eu conversei com a Ana Beatriz Prudente, que desenvolve projetos de economia criativa nos meios rural e urbano, e também o Dr. Gustavo Húngaro, que é advogado e integrante da Comissão de Direitos Humanos da USP. Muito obrigado mais uma vez pela participação de ambos. Obrigada. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima edição.